Portland, cidade que é a capital do estado americano do Oregon, foi o palco das controversas 100 noites de protesto durante o primeiro mandato de Donald Trump lá atrás, em 2020. Vamos lembrar do contexto. O George Floyd morreu e um apogeu de ondas e manifestações, grupos como Antifa e Black Lives Matter começaram a tomar o país. Isso culminou com os 100 dias de protesto em Portland, Oregon, onde alguns dos incidentes mais radicais aconteceram. Saques a lojas, saques a... Bom, mesma tentativa aí de tacar fogo, tacar pedra e demolir, vandalizar um prédio de uma corte local. Agora, no segundo mandato, de novo, intenção na cidade. Você começa conferindo os vídeos que a gente tem por aqui. Eles são de confrontos em frente a instalações federais de imigração. Os protestos ficaram violentos. Vocês veem aí as imagens. Os manifestantes jogaram explosivos e pedras contra um prédio. As imagens vêm desde o início de setembro. Algumas delas são mais recentes. As mais recentes são de ontem à noite. As mais distantes, de cerca de 1º de setembro, dias 1º e 2º de setembro, já começaram essas manifestações. Vocês veem aí os confrontos com a polícia. Os manifestantes jogaram explosivos e pedras contra um prédio. Um deles apontou um laser de alta potência nos olhos de um oficial e 4 policiais ficaram feridos. Esses são prédios da ICE, a força de segurança que é responsável por grande parte das deportações em massa que acontecem nesse segundo mandato de Donald Trump. O presidente americano prometeu força total contra esses grupos, que chamou de terroristas domésticos. Inclui-se aí a Antifa. No sábado, em outra aparente reprise do que aconteceu em 2020, ele ordenou o envio de 200 soldados federais para proteger os agentes de imigração da ICE e as instalações do governo em Portland. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando as imagens das manifestações conforme a reportagem se desdobra. Antes disso, você confere aqui ao lado o que diz então o comunicado oficial da Casa Branca. Isso foi publicado hoje. A gente traz aí como referência, eu começo a ler com vocês, podemos até manter as imagens dos protestos para vocês continuarem conferindo, tem coisa longa aí, muita coisa rodando a partir disso. Bem, eu leio com vocês o que diz o comunicado oficial da Casa Branca. Nele se lê o seguinte: o reinado de terror da esquerda radical em Portland termina agora, com o presidente Donald J. Trump mobilizando recursos federais para parar o inferno liderado pela Antifa em suas trilhas. Tem uma tradução aqui automática, mas basicamente para parar isso enquanto está em curso. Enquanto os políticos democratas negam a realidade, é óbvio que o que está acontecendo em Portland não é um protesto, é uma anarquia premeditada que tem marcado a cidade há anos, deixando policiais espancados, cidadãos aterrorizados e propriedades desfiguradas. Desde o início de junho, militantes da Antifa sitiaram o escritório de campo da ICE, no sul de Portland. Esses lunáticos invadiram violentamente a instalação, usando um sinal de parada como ariete, lançaram explosivos e outros projéteis, queimaram uma bandeira americana, agrediram repetidamente, atacaram e feriram policiais com spray de pimenta, pedras, tijolos e lixo, bombardearam policiais, repreenderam vizinhos e até mesmo lançaram uma guilhotina. Como parte do cerco em andamento, dezenas foram presos e acusados de crimes vergonhosos, como incêndio criminoso, agressão de oficiais federais e resistência à prisão por sua parte no caos. Muito bem, esse foi então o comunicado da Casa Branca. O pronunciamento ainda lista outros 13 protestos violentos ligados à Antifa desde 2013, inclui-se aí o vandalismo e os ataques a prédios públicos e agressões a policiais em 2020, mas casos que vêm desde 2016. Agora, uma das questões interessantes para a gente abordar a respeito disso, e conforme a gente tenta entender o contexto mais amplo do que acontece nos Estados Unidos, é que, além do Oregon, outros estados também registraram incidentes recentes de violência contra oficiais ou instalações da ICE. Vamos listar aqui alguns. Semana passada, em Dallas, no Texas, um atirador abriu fogo contra um centro de detenção durante uma transferência de presos. Ele estava tentando atingir os agentes, o sujeito acabou matando um dos detentos e ferindo outros 2. Acabou não pegando os agentes, mas os detentos que estavam em transporte, depois o sujeito tirou a própria vida. Depois do ataque, nas anotações que foram encontradas com ele, havia ódio ao governo federal e então alvejando os agentes da ICE. Um dos feridos, que era do México, não resistiu, acabou falecendo hoje. No Texas, depois, em Alvarado, cerca de 10 pessoas atacaram uma instalação da ICE com fogos de artifício e rifles no feriado de 4 de julho. Um policial ficou ferido, os suspeitos têm histórico de protestos com inclinação à esquerda do espectro político. Mais um, Broadville, no Illinois, manifestantes atacaram repetidamente uma instalação da ICE. 17 pessoas foram presas com suspeita de ligação com a Antifa. Então, por aí, a gente vai dos incidentes isolados para os dados concretos. E a gente tem aqui um pronunciamento, então,
que é do próprio Departamento de Segurança Interna, isso é do DHS. A gente volta em instantes para as imagens dos protestos. Eu não estou querendo tirar elas, que as visualizações estão subindo enquanto elas estão na tela, mas a gente já volta com elas e você segue aqui conosco engajado. Aliás, pessoal, a gente queria botar a barra mínima de 1.000 pessoas assistindo o Epoch News todo dia, estamos em quase 2.000. Deixa a curtida, isso ajuda demais a gente a alcançar mais pessoas. E hoje rumo aos 450 mil inscritos, hein? Se você ainda não é inscrito, esse é o momento, vamos celebrar juntos essa vitória para o canal. Bom, o que diz esse dossiê aqui ao lado? Tira e queda, eu falei. Vamos lá, produção, coloca de volta as imagens dos protestos. Foi só tirar, começou a sair gente da live. Bem, resumindo então o raciocínio, o que dizia o pronunciamento do Departamento de Segurança Interna. Os Estados Unidos registraram em setembro, dados que saíram recentemente, um aumento de 1000% nos ataques a agentes do Serviço de Imigração e Alfândega, essa agência AIS, desde janeiro, comparando com o mesmo período em 2024. Então, a comparação year on year, como eles chamam nos Estados Unidos, de ano a ano, um aumento de 1000%. E as autoridades, claro, essa é a posição do governo, não poderia ser diferente, também atribuem isso a grupos extremistas, incluindo a Antifa. Segundo o Departamento de Segurança Interna, o grupo teria mesmo divulgado informações pessoais de agentes, colocando eles e as famílias em risco. O Trump já havia ameaçado antes enviar a Guarda Nacional também a Chicago, que é uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos, capital do Illinois, mas não concretizou a ação. Em Memphis, Tennessee, cerca de 150 soldados são esperados para proteger agentes da ICE e prédios federais, e isso faz parte de um esquema mais amplo, onde Trump tem falado sobre federalizar as forças de segurança, como fez em Washington, D.C., e enviar as tropas para conter não só a criminalidade comum, mas nesses casos, vândalos e uma organização que ele classifica como terrorista doméstica, no caso da Antifa. De forma interessante, uma das maiores mobilizações é a seguinte: último dia 11, um dia depois do assassinato de Charlie Kirk, o governo enviou 4.000 tropas da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais a Los Angeles para lidar com protestos relacionados à imigração. E vale a pena lembrar, meses atrás você acompanhou aqui no Epoch Times os protestos que se tornaram violentos em Los Angeles, precisamente falando a respeito desse tema. Hoje mais cedo você também acompanhou por aqui com a apresentação de Emanuele Cole e a tradução do Bernardo Schottges. Eu sou o Marcos Schottges, o sobrenome é o mesmo, ele é meu irmão, também trabalha conosco fazendo as traduções. Era ele ali só para eu dar esse discernimento aí e dar o crédito onde o crédito é merecido. Bem, mas hoje mais cedo, discursando aos militares americanos, onde houve uma reunião em comum com militares americanos de todo o mundo voltando para casa, voltando para os Estados Unidos, para um pronunciamento do secretário da Guerra, já ia falar secretário da Defesa, o secretário da Guerra, o nome foi alterado, Pete Hegseth, e do presidente americano falando com eles. Trump também falou com um recado, aparentemente, aos críticos do envio de militares aos estados e lembrou que a medida foi adotada por vários presidentes ao longo da história. Vamos conferir um trecho resgatado da nossa transmissão de mais cedo com o presidente americano. Então tem uma grande tradição militar de proteger a fronteira, proteger as comunidades, para expulsar os bandidos, que nem era no Velho Oeste. E nosso exército heróico destrói os inimigos em todo lugar, e vocês sabem as frases, vocês conhecem muito bem. E isso é o que o juramento diz: doméstico e estrangeiro. George Washington, Abraham Lincoln, Cleveland, Bush, George, todos usaram as Forças Armadas para manter a ordem doméstica dentro de casa. Muitos de nossos líderes usaram as Forças Armadas para manter a paz. E agora falam, não, senhor, não pode usar as Forças Armadas. E sabe o que o povo diz? O povo naquelas cidades que está sendo estuprado e levando tiros e levando pancadaria, sabe o que eles dizem? Eles adoram o exército. Você já viu o povo na rua? Já viu alguém falar que não gosta? Quem não gosta é um radical que está sendo pago, porque muitos desses esquerdistas são pagos. Quer que seja o Soros ou outras pessoas, eles recebem dinheiro. Muito bem, aí está então a fala de Donald Trump sobre isso dos manifestantes pagos. Você acompanhou também a reportagem aqui conosco. Já foi considerado mesmo utilizar a Anti-Racketeering Act, ou RICO Act, uma lei antimáfia nos Estados Unidos, quanto ao financiamento dessas organizações. Ele citou o Soros por ocasião, mas citou também outros bilionários que comumente financiam causas progressistas. Esse é um dos lados da história e a gente trouxe as imagens e o posicionamento do presidente americano. Agora tem mais algumas nuances por aí e a gente aguarda para ver se mesmo o envio das tropas poderá ser mantido, porque tem uma questão judicial. Vamos ao outro lado da história e aqui a gente busca trazer para você sempre os dois lados, trazer o contraponto também. A governadora do Oregon, a Tina Kotek, e o prefeito de Portland, Ted Wheeler, ambos democratas, entraram com uma ação judicial para barrar o envio da Guarda Nacional à cidade. Isso é uma questão polêmica em todo lugar onde Trump trabalhou com a federalização das forças de segurança.
Numa postagem no X, ela disse então o seguinte, que Portland e o Oregon acreditam no Estado de Direito e podem cuidar da sua própria segurança. Ela acrescentou que não há insurreição. O início das audiências a respeito nesse julgamento foi marcado para sexta-feira. Além de Oregon, outros estados democratas também estão processando o governo Trump pelo envio de tropas, entre eles a Califórnia, e inclui aí também o Distrito de Colômbia. É como se fosse o Distrito Federal deles, não é exatamente um estado até o momento. Até tem movimento para transformar num estado, mas isso aí é outra conversa. Fora da reportagem, também é um dos que processa, e onde Trump notoriamente também federalizou as forças de segurança. Num panorama mais amplo, isso é parte de várias das batalhas legais que o governo Trump enfrenta, desde tarifas até a imensa quantidade de ordens executivas que ele assinou já na largada do mandato, houve enfrentamento judicial. Isso é uma coisa mesmo que já anunciava, que iriam se articular nas cortes e pela via judicial quanto a várias das medidas do republicano. A argumentação é que, essencialmente, ele não teria autoridade, numa situação como essa, para tomar controle da Guarda Nacional e para enviá-la para o Estado sem um pedido ou sem autorização dos governadores. A gente aguarda para ver o que as cortes vão falar, então, na sequência.